isso há muito tempo. Eu acho que eu estou ficando velha já, porque eu já posso falar que faz 8 anos que eu estudo sobre planejamento urbano, o desenvolvimento de cidades sustentáveis, cidades inteligentes, sabe? Tudo voltado para isso, e acabei caindo um pouco na parte da administração pública, realmente de como funciona a administração pública para que a cidade se torne sustentável, tá? Então, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou compartilhar minha tela para vocês poderem ver. Eu só não sei como compartilha muito bem aqui. Ah, muito bem. Tá. Vocês estão vendo, então? Tá vendo, né, Zé? Só confirma para mim. Tá. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a administração consensual, né? E as organizações sociais e os termos de parceria com as organizações da sociedade civil. Eu vou falar para vocês um pouco sobre isso, principalmente a parte de teoria, e depois eu queria ver se vocês conseguem ir pensando, sabe, em alguma prática que vocês já viram, que vocês conheceram, vocês estão aí já quase saindo da universidade, que vocês conseguem relacionar sendo essa administração consensual, tá? Então, quando ela surgiu, né? Por que ela surgiu? Quando a nossa Constituição ela foi formada, eles viram a importância de criar aí um compromisso de garantir que os cidadãos, né, eles tenham esse conjunto de prestações sociais que venha viabilizar uma vida em sociedade em consonância com a ideia de dignidade da pessoa humana, né? Então, isso aqui está muito relacionado com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É você garantir que todas as pessoas tenham os acessos a bens e serviços públicos. Ao falar de uma administração pública, a gente pode colocar aí que os interesses principais de uma cidade, né, de um governo, é garantir que a sua população tenha acesso à educação pública de qualidade para todas as pessoas, independente da idade, da classe social, que elas tenham acesso à saúde, então, hospitais, né, as UPAs, e que elas tenham acesso à segurança, né? Então, que o ambiente ali seja todo seguro. Essa é uma das principais preocupações que o governo tem, que precisa, né, promover isso para a sua população. Então, surgiu-se essa necessidade, né, de fazer com que isso fosse garantido. E a administração consensual, então, ela vem de um modelo de um prestador de serviço para o Estado. O Estado viu que ele não era capaz de conseguir executar tudo que ele tinha que executar sozinho. E nem só capaz, mas que muitas vezes ele não tinha a capacidade técnica, né, do seu corpo ali de funcionários, de colaboradores. Se a gente pensar que os políticos são eleitos, né, e não por uma análise de currículo, acaba que chegou-se à conclusão de que era melhor você fazer o quê? Você pegar algumas organizações, você incentivar e fazer essas parcerias, né? Então, esses objetivos, eles não são sempre concretizados pelo governo. Eles podem fazer um convite para algumas parcerias, algumas empresas atuarem em consonância, né? Para que todos esses objetivos eles sejam alcançados. E isso é incentivado pela nossa Constituição, né? Que incentiva essa colaboração social entre os três setores, tá? Então, isso se dá como, né? Como eles fazem isso? Com o objetivo, né, de organizar aí a sociedade e as atividades, o governo vê, eu preciso fazer um concurso público. Concurso público, eu preciso fazer as provas, eu preciso olhar, fazer um edital, mas eles não têm competência para isso. Não tem prática, não tem experiência. É muito mais fácil, eles viram que era muito mais eficaz eles fazerem essas parcerias com as empresas, né? Então, pega alguma empresa, pega alguma organização da sociedade civil e eles atuam em consonância. Ou a administração de escolas, né? A administração de creches. Nem sempre o Estado ele vai ter braço para abraçar tudo isso. Às vezes tem alguma empresa, tem alguma ONG que surgiu, que tem muito mais capacidade técnica de fazer isso, que surgiu aí com uma inovação tecnológica que ninguém tinha visto antes, ninguém sabia como fazer, e isso ajuda o governo e ajuda que as necessidades da sociedade sejam melhores, melhor realizadas, né? Melhores atendidas. Então, a sociedade civil, a partir desse momento,
ela passa a ser autopromotora dos interesses sociais. Por que a gente fala sobre a sociedade civil, né? Na administração, tem um termo que a gente utiliza muito no doutorado, que é o senso de pertencimento, que a gente só cuida daquilo que a gente se sente pertencente. Por exemplo, a casa de vocês. Vocês cuidam da casa de vocês, se preocupam em tirar o lixo, fazer a manutenção se alguma coisa quebrar, porque vocês se sentem pertencentes àquele ambiente, ao ambiente que vocês residem. Então, a cidade, né, os centros, eles também precisam ter esse mesmo papel na vida, sabe, da sociedade civil. A sociedade civil, ela precisa se sentir pertencente à cidade e não ver só Florianópolis, né, como é a cidade que eu moro, como um lugar que eu resido, sabe? Mas ela é o lugar ao qual eu pertenço. Então, as coisas que acontecem aqui, elas impactam a minha vida, tanto de forma direta, como também de forma indireta, sabe? Se o sistema de transporte público funciona, ele impacta a minha vida. Se eu tenho a universidade longe ou perto da minha casa, isso está impactando. Então, a sociedade civil, ela precisa começar a se ver como uma autopromotora, né? Ela precisa ir atrás das coisas que ela quer e promover isso de diversas formas. E como a gente tem isso, né? A gente tem o surgimento do, então, terceiro setor, né? Que anteriormente só existia o primeiro setor, que eram os governos, e o segundo setor, com as empresas, e a gente tem a criação desse terceiro setor, que é formado pela sociedade civil organizada, né? Que são aí o quê? As empresas sem fins lucrativos, que a gente tanto escuta, que tem diversas áreas, diversos segmentos, né? Então, o primeiro setor, né, o governo, ele lida das questões sociais e ele usa o dinheiro público para ações de fins públicos, né? Ele não pode usar o dinheiro público para fazer ações privadas, né? Ações de interesse individual. As empresas, elas lidam com as questões individuais e elas utilizam... Samara, Oi? me dá um segundo, deixa eu só fazer um link com o pessoal aqui. Claro. Vocês acabaram de ter isso aí com a Bárbara, tá? Né? É só uma reciclagem. Tá? Então aí, ó, quem vai estudar para a prova tem um conteúdo aí da Samara para ajudar, tá? Então presta atenção, assim, de quem vai levar a prova de vocês semana que vem também, tá bom? É a dica, assim. Obrigado, Samara. Eles já viram isso, foi? Eles tiveram isso de forma transversal com uma outra aula, assim. Ah, tá, legal. Aí, mas toca a ficha, tá? Sem estresse. É Eu acho que bom que eles já viram, mas eu não revisa, sei. né? Se Eles vai viram, ter mas eu não prova. sei se ficou bem visto, assim, né? E é bom ver para a prova. Então, assim, as empresas, né? Elas são as questões individuais e elas usam dinheiro privado para fins privados. Toda empresa, o principal objetivo dela é o quê? É gerar lucro, né? Ninguém pode dizer que o principal objetivo de uma empresa é fazer alguma boa ação, é gerar empregos ou qualquer coisa. Isso é a consequência, né? Para ter lucro, ela precisa ter emprego. Para ter lucro, ela precisa sanar uma dor, né? Nessa temática das startups, as empresas privadas precisam sanar uma dor que a sociedade tem. Mas o objetivo final é o lucro. E nós temos as organizações sem fins lucrativos, que são as organizações, são as fundações, as entidades de assistência social e as associações, que fazem o quê? Elas pegam o dinheiro privado, o dinheiro que vem das empresas, o dinheiro que vem do Estado, e elas utilizam esse dinheiro para fins públicos, né? Então, são para fins que venham sanar alguma dor da comunidade, mas o dinheiro que elas utilizam é dinheiro privado, né? Não é dinheiro gerado por elas. E aí a gente teve, em 1990, a reforma, né, da administração pública, que ela divide o aparelho do Estado em 4 partes. A primeira parte é o núcleo estratégico, onde eles fazem as definições de todas as políticas públicas. Se vai ser política de incentivo, se no domingo o transporte público vai ser gratuito para toda a cidade, isso tudo é definido por esse núcleo estratégico, tá? A segunda parte são as atividades que são exclusivas de Estado, né? Que tem aquelas atividades que apenas o corpo político do Estado, apenas as chefias dos gabinetes, elas podem desempenhar.
que são as funções mais executivas. O terceiro são os serviços não exclusivos. E é aí que as organizações sem fins lucrativos entram. Porque muitas vezes o poder do Estado não está, né? Ele não tem esse poder, só que eles subsidiam essas ações porque eles consideram, né, que isso é importante para o desenvolvimento da sociedade. Um exemplo disso é as universidades. A universidade recebe muito fomento do governo e dessas organizações, né, as fundações. Aqui em Santa Catarina, a gente tem a FEPESE, que é uma fundação bem forte, que trabalha muito com ensino e pesquisa, e a FAPESC, que é também de pesquisa. Então, elas pegam fomento do governo nacional, internacional, e a partir dessas parcerias, elas redirecionam esse dinheiro para a universidade, porque consideram que a universidade é algo importante que interessa a todos, né? Não interessa só ao governo, mas que é de lá que vão sair as ideias, que vão sair os empresários, os funcionários públicos, os policiais, né? Tipo, todo o corpo de trabalho, ele sai dali. Como isso é feito, né? Como o Estado vai passar dinheiro ou vai fazer essa administração consensual com uma organização da sociedade civil? Com um contrato de gestão, tá? Eles fazem isso a partir de um contrato de gestão que nada mais é do que um acordo administrativo. Ele pode ser organizatório, né, que é um contrato de gestão interno ou endógeno, e ele também pode ser a partir de um contrato de gestão administrativos colaborativos, né, que aí são os contratos de gestão externos ou exógenos. Como eles são feitos? Os acordos organizatórios, eles são contratos de feição constitucional. Então, eles são contratos firmados com as empresas estatais e com as agências reguladoras e com os órgãos administrativos e as agências executivas. Então, a gente tem o governo de um lado, a gente tem as empresas reguladoras do outro, que atuam ali como um intermediário para que esse recurso, né, para que esse projeto que estiver sendo desenvolvido chegue até a organização civil. E a gente tem também os acordos colaborativos, né, que são firmados entre os entes de colaboração, sejam eles qualificados como organizações sociais ou serviços sociais autônomos, né? Uma organização que trabalha bastante com recursos do Estado é a Agência Nacional das Águas, tá? Ela acaba que ela tem até uma legislação específica só para tratar de acordos realizados ali com ela, tá? E aí, o contrato, então, ele era chamado de contrato de gestão. Só que, com o passar do tempo, algumas empresas, principalmente as empresas privadas, começaram a ver que esse termo, né, contrato de gestão, ele não representava de forma completa o que aquilo fazia, né? Qual era a responsabilidade, qual era essa parceria existente entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Então, eles fizeram uma adaptação para o contrato passar a se chamar contrato de autonomia, tá? Eles viram que isso abarca melhor, né, todo o conceito, que explica melhor toda a organização, como funciona, qual é a parte de cada um. Nesse contrato de autonomia tem que ter o nome da organização, qual é o projeto, né, qual é o fim dessa parceria, quem vão ser as pessoas que vão trabalhar naquilo, qual é o tempo que cada pessoa vai fazer, qual é a atividade desenvolvida por cada um, o tempo de execução disso, o dinheiro que será gasto, onde vai ser gasto cada centavinho, porque isso vai passar por uma organização, isso pode sofrer um processo de auditoria, né, de auditoria externa, tanto pública quanto privada. Então, precisa estar ali tudo muito claro e definido. Por exemplo, a maioria dos projetos que as universidades fazem, sendo elas públicas, federais ou estaduais, eles vêm dessas fundações, né? É dinheiro da FAPESC, Na Europa, eles têm um fundo, o Fundo Newton, que é muito conhecido por enviar dinheiro, né, para as universidades. Então, as fundações, elas repassam esse dinheiro para a universidade como se fosse um edital, sabe? Assim, vocês vão ver o edital das fundações, lá tem que colocar título do projeto, para que ele vai ser feito, tudo bem descritivo, etapa por etapa, sabe? Aí, na primeira etapa, vai ser pesquisa, vai durar 6 meses, vai ser o Zé e a Samara que vão fazer, cada um vai receber tantos reais por mês. A segunda etapa
já vai ser a parte de aplicação em campo. Então, nessa etapa, a gente precisa dos estagiários, precisa dos graduandos ali de administração. Então, vão ser 3 graduandos que vão receber uma bolsa de R$440 por mês, que é a bolsa normalmente que as fundações pagam, né, para graduandos. E precisa ter acompanhamento, tipo, eu comprei um computador que estava previsto no edital, eu preciso anexar essa nota fiscal deste computador. Eu fiz uma viagem que estava prevista no edital. Eu preciso anexar todos os comprovantes bonitinho, porque como é dinheiro que não é das organizações, elas precisam comprovar que o dinheiro foi gasto realmente naquilo que estava sendo previsto, né? Porque isso é importante, porque isso aqui, ó, elas podem acabar cometendo algum erro sem perceber, sabe? Algum deslize, então é muito importante ter esse cuidado dessa verificação. E o que são essas organizações sociais, né? Elas são entidades de direito privado que têm por iniciativa, né, do Poder Executivo a autorização legislativa para celebrar, então, o contrato de gestão entre o poder público e as empresas privadas e ter direito às dotações orçamentárias, né, aos subsídios, aos fomentos, aos editais, a tudo isso. Como isso é feito, né? Transformações desses serviços não exclusivos das organizações do governo, né, do Estado, em organizações sociais, ele se dá de forma voluntária, a partir da iniciativa dos respectivos ministros, os ministros do Estado, de um programa nacional de publicização, tá? E eles dão prioridade sempre para... Pode entrar? Só um pouquinho. Estão batendo aqui na porta. Pode entrar. Não é ninguém. Eu estou na universidade, aí às vezes alguém quer entrar no grupo, mas saíram. Eles sempre dão prioridade para quê? Para aquilo que eles consideram que tem mais importância e que tem o maior impacto para a sociedade, que são o quê? São os hospitais, os centros de pesquisa, né, Fiocruz, as universidades, as escolas técnicas, os institutos, né, federais, que antes só tinham os cursos técnicos e agora passaram a ter as graduações, né, há não muito tempo atrás, os centros de pesquisa, as bibliotecas e aos museus, porque eles consideram que os museus são extremamente importantes para essa manutenção da história, né? Para nós sempre termos ali a ponte com o passado. Então, os museus também recebem bastante incentivo, tá? Essa aqui é a parte da fiscalização, já falei para vocês. Aqui eu trouxe para vocês verem, mais ou menos, trouxe só algumas, tá? Como essas organizações sociais, elas estão divididas por área. Então, assim, a área que mais tem organizações sociais é a área da defesa dos direitos humanos, que tem 41,3% de todas as organizações sociais, tá? Está ali na área dos direitos humanos. A área da saúde, ela é a menor, né, das ONGs, né? A gente não está falando de hospitais e nem das UPAs, né? Mas dessas organizações, que tem só 0,8%. A área de educação tem 4,8%, cultura e recreação tem 9,7%, assistência social 3,3% e religião tem 25,4%. Tem outras áreas, tá? Para até chegar, né, ali em toda a porcentagem. E mostra que existem organizações sociais voltadas para todas as áreas, para todas as finalidades. Samara, deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Olha só, ali os indicadores mostram 41% para direitos humanos, 25% para religião. Nossa, é muita coisa na religião, né? Isso é sempre assim, é histórico ou é algo de últimos governos? Como é que é isso? Esse foi um dado de 2021 do Instituto de Pesquisa e Planejamento Nacional, né? Mas religião no Brasil sempre teve mais de 15% das organizações. Sempre teve mais de 15, assim, a gente está 25 no último quadriênio, é isso? Isso. E assim, ó, esses 10% que religião ganhou, tu sabe dizer de onde veio, é isso? Tem noção? Oi? Tipo, religião ganhou 10%, né, mais ou menos aí. Da onde vieram esses 10%, tu sabe dizer? São Quem essas perdeu, organizações que foram criadas, principalmente da Igreja Católica, para contraturno da escola pública. Não, eu te digo assim, ó, com certeza 10% que a religião ganhou agora, alguém perdeu, né, nos quadriênios anteriores. Sabe da onde foi assim, essa gestão? Assistência social. Assistência social perdeu para a religião. Perdeu bastante, assim, ó. E a saúde também perdeu um pouquinho, né? Porque acaba que na saúde, como no Brasil a gente tem a saúde pública, não precisa ter tantas
ONGs, né, voltadas para isso, né? A saúde já é gratuita, né? Tu vê como tem uma influência de governo nessa história, né? Tem. Mas tá, vou deixar de seguir. Obrigado, viu? Imagina. E direitos humanos, né? Bem legal, tem quase metade, né? Então, quase metade está aí voltada para essa área dos direitos humanos. E nos últimos anos ela aumentou bastante, principalmente ali nos estados como Rio de Janeiro, sabe, São Paulo, onde tem mais periferia, né? Surgiram mais organizações sociais voltadas para a prevenção dos direitos humanos, sabe? Aí a gente tem essas organizações, né, sociais, e nós temos a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que são as OCIP, né? E elas fazem o quê? Elas realizam projetos, programas, planos de ação correlatas. E como uma empresa, uma organização, né, se torna isso? Ela precisa da autorização do setor público, né? Então, se uma ONG ela quer se tornar uma OCIP para ter essa permissão, né, de realizar esse tipo de parceria para poder pegar dinheiro do Estado e das empresas privadas, ela precisa ter uma auditoria executiva que vai avaliar tudo, vai analisar a integridade dessa empresa, porque é uma empresa, né, é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física, vai analisar a integridade, se tem algum histórico, sabe, de desvio de dinheiro, de qualquer ato ilícito, para poder se tornar uma OCIP e poder ter acesso a esse dinheiro, né? Esse dinheiro que vem do Estado. E qual é a diferença da ONG e da OCIP, né? Já que as duas são essas organizações sem fins lucrativos que são formadas pela Organização da Sociedade Civil. A gente considera na administração e no direito que a figura de uma ONG, ela não existe no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Não tem uma ordenação para a ONG na parte jurídica brasileira. Então, essa sigla, ela é usada de maneira genérica, né? E ela tem a finalidade de identificar as organizações do terceiro setor que atuam sem fins comerciais e cumprem o papel de interesse público, né? Como as associações, as cooperativas, as fundações e os institutos. Só que, apesar de todo mundo chamar de ONG, não existe esse termo na área jurídica, tá? Ele é mais uma nomenclatura mesmo. Então, o termo correto é a OCIP, que aí ela é a organização com interesses públicos, tá? Só que toda OCIP é uma ONG, mas nem toda ONG é uma OCIP, porque para ser considerada OCIP, ela precisa desse ordenamento executivo, ela precisa dessa autorização do Estado para fazer fomento. E às vezes a pessoa só abre ali uma ONG de bairro, sabe, bem pequenininha, abre um CNPJ só para pegar a doação ali das pessoas do bairro, para receber, por exemplo, uma criança no contraturno da escola, para ela não ficar em casa sozinha. Então, nem toda ONG vai ser uma OCIP, mas toda OCIP ela é uma organização sem fins lucrativos, né? E aí, assim, a OCIP, por exemplo, não entraria uma empresa que é sem fins lucrativos, mas que ela não tem um fim social, né? Onde o fim dela não é promover alguma coisa para a sociedade, sabe? Para mudar algo para as pessoas, né? Ela tem que ter esse objetivo final, sabe? Ela tem que fazer alguma coisa, tem que proporcionar uma melhoria na vida de alguém, tem que ser um projeto que vai olhar a drenagem do lixo das cidades, mas ela precisa proporcionar algo para a comunidade. Aí aqui nesse mapa a gente consegue ver a divisão das OCIPs pelo país. A gente consegue ver por região, né? Para saber ali em qual região está mais localizado, né? As OCIPs. Então a gente vê ali que a região norte do país, apesar de ser a região que geograficamente ela é a maior, né? Tem a maior extensão territorial, ela é a região que menos tem essas organizações cadastradas. E o Sudeste e o Sul acabam sendo mais fortes, né? E se a gente amplia e vem analisar só o Sul, para a gente olhar a realidade do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná, o Rio Grande do Sul ele é o estado da região que mais tem essas ONGs. Então, assim, de toda a região sul, a maioria das organizações com interesse público que podem fazer essas parcerias com o Estado e as empresas privadas, elas estão no Rio Grande do Sul. E a gente consegue olhar também a divisão dentro do Estado, né?
para vocês que conhecem muito bem melhor o estado do que eu, conseguirem ver assim por tamanho de cidade, né? Talvez faça mais sentido para vocês isso olhar e falar, realmente essa cidade ela é maior, ela tem mais ONGs, né? A outra é menorzinha, passa por tal necessidade. Então essa é a divisão das OCIPs Samara, no deixa Rio eu Grande fazer do um Sul. link aqui, aproveitar a tua fala. Pessoal, não dá para ver no slide ali, tá meio difícil, né? Mas assim, a concentração, ela fica bem pro nosso lado aqui, tá? Tipo assim, o mapa mostra 100, 79, 490, e a gente aqui tem 2.813 OCIPs. Claro que tem lugares que tem mais, né? Ali mais pro centro do estado, Porto Alegre destrói todo mundo, né? Mas assim, de todo o mapa a gente tem uma representação bem grande. Bem legal perceber isso, Samara. É porque muitas vezes a gente nem sabe onde elas estão localizadas, né? Qual é a realidade do estado de vocês, né? Então, assim, o Rio Grande do Sul ele tem, né? Ele já está numa das regiões do país com a maioria das OCIPs. Em termos de região sul, ele é o estado com o maior número, e a divisão no estado ela é bem diferente, né? Como o Zépica falou, tem parte que quase não tem, e a maioria está aí na região de vocês. Então, assim, isso é legal, que dá para fazer projetos, sabe? Dá para dar uma analisada, ver o que vocês observam, sabe? Talvez tenha tal organização que consegue fazer, depois que ela surgiu, ela fez isso pela cidade, sabe? Ela pegou. Eu falo muito das escolas, né, da parte de educação, do contraturno, porque eu sou de Rondônia e lá isso ficou muito comum de surgir essas organizações que trabalham como contraturno escolar. Tipo, a criança estuda de manhã e à tarde ela vai para o contraturno. Então, ela vai ter aula de dança, sabe? Aula de capoeira, de ginástica, aula de inglês, para ela não ficar em casa, né, sozinha. Os pais trabalham, são as crianças da periferia. E para eles não ficarem ali em risco, eles vão para o contraturno, sabe? Então, isso virou uma prática dentro da região, assim. Então, talvez aí no Rio Grande do Sul, na cidade de vocês, tenha alguma organização que tenha feito algo que possa ser de impacto para todos, né? E aí, assim, Samara, aqui em Rio Grande, né, a nossa região, de repente alguém trabalha assim, pode me ajudar, mas dos dados que eu tenho são coisas bem voltadas a pessoas carentes, tá? As que são mais voltadas a, tipo, a gente tem Casa do Menor aqui, por exemplo, né? A questão de idosos também. Então, as nossas estão bem concentradas nessa questão desse público. Não sei se alguém trabalha com isso, gente, aí, com essa questão, não. Não, eu digo as ONGs que surgem para atender a Casa do Menor, tipo as ONGs que surgem para atender o asilo, porque nós temos alguns orfanatos, algumas coisas, então as ONGs elas surgem para ajudar, né? Isso. Serve como um auxílio, né? Que delas consegue esse dinheiro, né? Do Estado, das empresas privadas e redireciona. Mas é bem legal que é voltado para essa questão, né? Então, talvez seja uma necessidade da cidade, né? Ter mais essa atenção com os menores, né? Assim, exemplos. Aqui a gente tem a FEPES, né? Igual eu já falei. A FEPES, ela é uma fundação estadual, então ela recebe dinheiro do Estado. E outra forma dela receber dinheiro é através de patrocínios das empresas privadas. Esse ano, foi semana passada, ela fez a segunda edição do evento Summit Cidades, que é um evento voltado para a discussão de cidades sustentáveis, né, no estado de Santa Catarina. Então, o que ela faz? Ela organiza um evento que é gratuito para todas as pessoas participarem, e como ela precisa se manter, precisa manter os projetos que ela faz, ela arrecada patrocínio das empresas. Então, a Cronos, que aqui é uma super empresa de segurança e tecnologia, ela patrocina a FEPES. Então, ela coloca dinheiro dentro da fundação. A JBS também patrocinou o evento. Eles colocam eles como organizações privadas, pegam parte do seu patrimônio, né, do seu lucro, destinam essas fundações. A fundação realiza um evento para validar isso, né, para dizer que o dinheiro foi gasto para um evento. E depois, como esse evento encaixa da fundação, ela redireciona isso para aquilo que ela compreende de melhor dentro da universidade. Como, por exemplo, ela pode pegar um núcleo de pesquisa que é pequeno, que está começando, e ela pode mobiliar esse núcleo de pesquisa. Então, ela doa esse mecanismo, doa esse dinheiro, né, para a universidade,
para aquele grupo de pesquisa. Ela não o dinheiro, mas ela já doa, assim, ela vai e compra os computadores e mobília aquela sala. Aqui na UFSC, a gente tem um centro muito legal, que é financiado pela FEPES, que é o LabTrans, que é um laboratório de políticas públicas na parte de mobilidade urbana. Então, a fundação patrocina tudo que eles precisam, sabe? De computador, de cursos, de treinamento, de bolsa para doutorado. Eles têm muita bolsa para alunos fazerem doutorado, especialidade nessa área, né, da administração pública, de planejamento urbano, sabe? Então, assim, todo o dinheiro vem de uma fundação. A FAPESC, que também financia daí os projetos, sabe? Então, a gente pode ver que cada estado, né, cada região, ela vai ter a tua característica, né? Ela vai ter o teu principal, né? A tua principal ACIP, a tua principal ONG, sabe? A tua principal associação, cooperativa, o que for que surgir, desde que o objetivo final, e é muito importante que o objetivo final seja contribuir com a sociedade, seja realmente mudar a sociedade de alguma forma. Pode ser algo pequenininho, sabe? Mas tem que mudar a sociedade. Então, assim, para voltar tudo, né? As OCIPs surgiram, né? E as ONGs, elas surgem como um auxílio para o Estado, sabe? Como um auxílio para a máquina estatal. Que ela consegue atuar em parceria com o Estado, que não tem braço para todo mundo. Ela consegue, de outro lado, pegar uma parte dos recursos das empresas privadas, né? Porque a empresa privada, quando ela é ali de lucro presumido, lucro real, ela tem a parte que ela pode doar para essas organizações, que é abatido do imposto que ela paga mensalmente, porque aí entra como uma doação para fins da sociedade civil, tá? A maioria das organizações de lucro presumido e lucro real fazem isso, porque auxilia no abatimento dos impostos, e isso volta para a sociedade, né? Então, assim, ao invés do dinheiro do imposto voltar para o governo, e o governo não saber o que fazer, não ter braço para fazer, ele autoriza que esse dinheiro já venha direto para a organização da sociedade civil, que vai gerar algo para a sociedade, sabe? Que vai promover algo para todas as pessoas, tá? Aí eu queria, obrigada, né? Primeiro eu queria saber agora se tem perguntas, comentários, alguém quer falar alguma coisa. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para a Samara? Não? Samara, acho que... Não, o pessoal não fez perguntas, mas assim, é por causa do horário. Todo mundo cansado já, né? Estou tentando achar para não dar microfonia. É por causa do horário que eles têm outra aula e aí é no outro lado do campus. Acho que isso que apertou eles. Ah, tá. Beleza, Mas vocês têm... Oi, agora sim. Não, agora mas sim, assim, deixa eu te agradecer oficialmente, né? Muito obrigado por ter tirado esse tempinho pra gente. Sei que a tua agenda é bem corrida e foi um dia de aprendizado, pelo menos para mim, né? Eu reciclei várias coisas contigo, assim. E depois a gente vai discutir isso também, do que tu conversou hoje com a gente. Muito, muito obrigado, viu? De verdade, pelo teu tempo, pela tua atenção com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço, e pode mandar a apresentação para eles, né? Daí depois, se